depois. Meus irmãos e Neusélia, mais uma vez estamos aqui, né, apostos para o nosso estudo. Muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Graças a Deus, né? Mais uma semana de estudos. Eu vou começar um pouco diferente hoje, em vez de fazer uma leitura, assim, vou contar uma historinha, né? Que eu achei, só que esqueci de anotar onde foi que eu vi isso. Mas é uma espécie de uma dinâmica do pote, que chama, sabe? E aí ele começa assim: o que é mais importante? Ter uma casa sempre limpa, fazer boas compras no supermercado, viver bem com sua família, ter roupas boas, comidas maravilhosas, o filho estudando em boas escolas, ter um bom relacionamento com Deus, amizade dos seus filhos, educar bem os seus filhos. E aí ele vai contar uma historinha. Um mestre pegou um pote de barro e chamou o seu discípulo e colocou algumas pedras, as pedras muito grandes, dentro do pote. E perguntou ao discípulo: o pote está cheio? O discípulo respondeu: sim. O mestre pegou uma sacolinha cheia de pedregulhos e a virou dentro do pote e tornou a perguntar: e agora, o pote está cheio? O discípulo respondeu com firmeza: sim, mestre, dessa vez o pote está totalmente cheio. O mestre então pegou uma lata de areia, derramou dentro do pote. A areia preencheu o espaço entre as pedras grandes e os pedregulhos. Após o mestre encher o pote com areia até o topo, o discípulo afoito disse: ah, pronto, agora acabou, mestre. Não é possível colocar mais nada nesse pote. O mestre respondeu com um sorriso e virou um copo d'água dentro do pote de barro. A água encharcou e saturou a areia. Depois disso, o mestre pegou um novo pote vazio, e pediu para o discípulo que repetisse a experiência, só que desta vez de forma inversa dos elementos. Então ele começou colocando a água, depois a areia, depois os pedregulhos, sempre enchendo. Por último, tentou colocar as pedras grandes, mas estas já não couberam no vaso, pois boa parte havia sido ocupada com coisas menores. O mestre então se dirigiu ao discípulo e concluiu a lição: o pote de barro é a nossa vida. A nossa disponibilidade de tempo é o que cabe dentro do nosso pote. As pedras grandes são as coisas realmente importantes da sua vida. O seu crescimento pessoal, espiritual, seus relacionamentos com a família e amigos. Se você der prioridade a isso e se mantiver aberto para o novo, as demais coisas se ajustarão por si só. Seus afazeres com a profissão, seus bens e direitos materiais, seu lazer e todas as demais coisas menores que completam a vida. No entanto, se você preenche a sua vida com coisas pequenas, as coisas realmente importantes nunca terão espaço na sua vida. Conclusão: em que parte no pote está o que nós escolhemos? Do lado das coisas realmente importantes? Ou ele vai encher o pote e as coisas importantes ficarão de fora? E aí ele completa, né, com a palavra de Jesus: observai os pássaros do céu, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, é uma parábola interessantezinha, né? Mas que, né, mexe, incomoda com todos nós, né? É bem o tema do nosso estudo de hoje, que é incômodo, já vai, né? Vamos dar o spoiler, porque incomodar não a mim, nem a Neusélia, nem a qualquer um, mas acho que a toda a humanidade de uma forma geral, né? Então, nós vamos agradecer a Jesus, agradecer a essa espiritualidade boa amiga, aos espíritos mentores, amigos do Centro Espírita Francisco de Assis, que com certeza nos acompanham a todos os dias e horas, nos amparando, para que possamos fazer essas escolhas, ainda que tenhamos essa coragem, né, de fazer as melhores escolhas para a nossa vida, para o nosso próximo. Que Jesus e esses amigos espirituais, nossos mentores individuais, possam continuar nos envolvendo, nos nutrindo, e que possamos fazer uma noite de estudos, mas principalmente de uma boa reflexão
e mudança de atitudes em relação a tudo que vivemos. Senhor, nos abençoe hoje, nos ampare, nos ilumine, agora e sempre. Então tá, né? Vamos começar. Nós estamos aqui no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, né? Nesse momento que Jesus está fazendo o comentário da parábola do semeador que a gente estudou anteriormente. E já está no finalzinho, né? Temos só mais esse versículo e o próximo para terminar essa passagem, né? Estamos, assim, já nos últimos versículos. Então, quando Jesus faz o comentário, ele fala que não existia, né? A Luiz fala que não existia sequer o livro, né? Ele deve ter dado essa explicação, porque tem essa ideia, né, que a gente acha que Mateus tinha um caderninho que ficava anotando tudo e isso virou o Evangelho de Mateus. Na realidade, demorou muito tempo, né, para eles escreverem. Não foi só... Não tem muito como você saber, né? Jesus contou essa história várias vezes e por isso depois ele foi lembrando. E mais para frente mesmo que ele foi escrever, né? Então, hoje nós vamos ver... Por isso que ele tinha, acho que, essa ideia de contar de forma tão minuciosa, que é uma coisa que ele quase decorou. Então, hoje a gente vai ver o versículo 22 do capítulo 13, e nos versículos anteriores, Jesus explicou o que seria o solo raso. A gente tem uma dificuldade de falar pedregoso. Eu fico aqui, mas eu não tenho jeito. Eu pensei, vamos arrumar um outro nome para não ficar... Sabe quando você evita de falar a palavra problema, para não falar problema? Mas pedregoso não tem jeito, tá? É pedregoso mesmo, tem que falar devagarinho. E hoje hoje ele vai falar sobre o solo cheio de espinhos, né? Então o versículo diz o seguinte: o semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade da era e o engano da riqueza sufocam a palavra e torna-se infrutífera. É Mateus, capítulo 13, versículo 22, né? E aí ele vai dizer, o Luiz explica, né, que quando o versículo fala na palavra, né, ou seja, aquele que ouve a palavra, ele se refere àquele evangelho transmitido, mas não só por palavras. Quando ele está falando a palavra, está se referindo ao verbo, né, o logos divino, ou seja, o evangelho em si, porque na época não tinha, né, o evangelho escrito, né, já estava só ouvindo, né, na época. E aí esse evangelho é visto como uma planta, né? É a semente que é a planta em potencial. E quando ela tenta germinar, ela não consegue porque é sufocada, né? Ou seja, a gente lembrando, né, que ele lembra que são 3 etapas: de conhecer, entender e compreender, que é algo que a gente já vem falando desde o início, né? Que é da questão da educação. Só tem que, nesse caso aqui do espinho, ela só conhece, ela não chega nem a entender e nem a compreender, ela não passa da primeira etapa, né? E aí, por isso, sufocada pelos espinheiros. E aí, quem são os espinheiros, né? Esses espinheiros são essas duas expressões, esses que ele chama de hebraísmos, que é a ansiedade da era, né? O que é a ansiedade de uma era? A maior preocupação de um tempo. Pode ser, ele explicou, né, de uma década, de um século, de um milênio. Qual que é o objeto da nossa atenção? Com o que você mais se preocupa dentro daquele período, né? Daí que ele fala, né, a pessoa fica tão focada naquilo, que é por isso que chama de ansiedade. E o segundo termo que a gente vai falar é o engano da riqueza, né? Então, aí ele vai explicar como é que ele organiza isso tudo. Cada um tem um jeito, ele fala, né? Dentro de um contexto. Então, ele percebeu dentro eu achei interessante ele falar isso, que a gente não... Eu não vinha fazendo isso, não sei se você. Mas que o ideal, embora a gente estude, assim, seja miudinho, né? De a gente estudar uma palavra ou uma expressão, a gente tem que ler a passagem inteira, e às vezes até além dela. Para quê? Para que você tenha se situar e ver para onde você está indo, né? Para você ter um direcionamento. Então, tudo isso que ele veio falando, mesmo sendo de forma minuciosa, ele teve uma
um direcionamento em relação ao desfecho da passagem, né? Ou o que ela está querendo falar como um todo. Então, você tem que ver o miudinho, mas de uma forma de visão mais ampla. Eu achei interessante isso, porque eu nunca tinha pensado nisso, assim, sabe? Assim, a gente fica... É o foco, né? Você pega o foco e não vê o... Você tem que estar focado em alguma coisa, mas... Seguir para onde que eu estou me direcionando, né? Esse foco, porque se eu só fico ali, né? Eu acho que é a dificuldade nossa, porque quando a gente estuda o Evangelho, a gente acha está nessa fase assim, né, do conhecimento, só do conhecimento. Mas quando você não tem essa questão aí que ele chama atenção, aí você fica aquilo ali como se fosse uma coisa isolada. E na realidade não é. É o caminho, né? O foco que você tem que ter para esse entendimento maior. Porque aí aquilo ali tem que começar a fazer parte da sua vida. E eu acho que a dificuldade nossa de entendimento e compreensão, que é como se você deixasse à parte, sabe? É um conhecimento assim. É igual quando você está na escola, né? Outro dia a gente até comentou isso, né, Rita? Aí você vai estudando a história, a geografia, tudo isso é uma bobagem. Nossa, tem um arrependimento. Né? Mas hoje, nessa compreensão que a gente tem, então, assim, você vê que tudo existe um encadeamento maior para que você realmente tenha essa compreensão maior da vida. Então, eu acho que é isso que ele chama atenção, né? A partir do momento que a gente tira ali o miudinho para ter esse foco maior mesmo, né? Para onde que isso daqui está me levando? Porque as coisas evoluem para algum lugar. Para uma transformação. Acho que é a mesma coisa, por exemplo, vamos dizer, o mundo evoluiu, né? No meu tempo, a gente tinha datilografia, que hoje em dia muitos de nós não sabem nem o que é. E se falar datilografia, a aula de datilografia, né? Que era aprender a escrever na máquina de escrever, né? Quer dizer, a pessoa não pode ficar a vida inteira na máquina de escrever, ela tem que passar para o computador. Né? Daqui a pouco nem sei se vai existir mais computador, vai inventar alguma outra coisa. As coisas vão evoluindo, você tem que acompanhar, é lógico, mas dentro de um bom senso também. Né? Então, tudo isso que é muito difícil, né? Porque tem tudo te chamando, tudo. E o estudo, às vezes, também, que me deu a ideia aqui, é que você também tem que ter essa visão e tem que ter coragem também para enfrentar, né, algumas coisas dessas prioridades. Então, por exemplo, me tocou muito uma situação até do asilo de uma pessoa que fez a prece e falou assim, pediu perdão por não ter tido coragem de fazer alguma coisa. Porque às vezes você quer fazer uma coisa na área desapegar das coisas, mas você não tem coragem, porque para você fazer, você tem que enfrentar questões até familiares, questões internas, né, e até mesmo profissionais, para você poder abrir mão daquilo e fazer aquilo que o seu coração quer. Então, às vezes, você passa uma vida inteira fazendo aquilo que você não quer, sabe? Só porque você, a família, ou às vezes, e os pais, às vezes, até com boa intenção, né? O pai nem... tem um filme, acho que até coreano, interessante, que o senhorzinho... Não é filme, não, é uma série. Que o senhorzinho, ele já está com 70 anos e começa a perceber que os amigos estão morrendo, começa até no velório, a primeira cena. E aí ele começa a perceber. E ele queria ser bailarino quando pequeno. E via, achava bonito. Só tem que o pai falou para ele, imagine, eu não sei o que lá. Então ele passou a vida inteira, fez uma família, tudo, mas a família, assim, vê que a família, assim, brigando na mesa, aquela coisa toda, entendeu? E aí ele resolve, aos 70 anos, tentar ser bailarino. Quer dizer, a vida inteira ele negou aquilo que ele queria fazer. Por quê? Para poder ganhar dinheiro, para poder fazer as coisas e ter uma situação para a família, mas a família dele nem é feliz.
Entendeu? Depois, nem sei como é que chama, mas é muito legal para você ter esse tipo de vivência da situação. E como que você, ao longo da vida, você faz escolhas movido por orientação mesmo, né, das materiais e tudo, e você, às vezes, deixa de fazer aquilo que você realmente, na sua essência, queria fazer, né? E aí acaba escolhendo mesmo, né? Depois você se acostuma, nem percebe mais. Aquilo é uma coisa que vai como um rio para o mar, né? Mas então, vamos voltar aqui, né? Então, ele vai falar o seguinte, ó, dos espinheiros, né? Então, ele fala assim, falamos sobre as crises que vive a humanidade, né? Jesus está falando disso, né? E que essa semente vai enfrentar e que ela pode ser responsável por mais fracassos de germinação. Então, os dois espinheiros do nosso tempo, né? A gente vai falar de modernidade, que é o ciclo civilizatório que se inicia na Idade Média e prossegue até hoje. Aí ele vai falar disso, eu achei interessante aquela história de precisar de história, né? Que a gente tem a história antiga, a medieval, a moderna e a contemporânea, até o momento, né? E a gente ainda vive, apesar de estar na modernidade, no termo contemporâneo, a gente ainda vive de uma forma burguês, né? Daquela classe média que chamava burguesia no início da Renascença e final da Idade Média. Olha só como é difícil, né? A nossa mentalidade, o nosso estilo de vida, os objetivos da nossa vida ainda não mudaram. Nós ainda estamos vivendo dentro do materialismo, né? Como fala a história, nós ainda estamos colocando as pedras grandes dentro do pote primeiro. Eu achei muito interessante quando ele fala, né, da questão dos nobres, dos reis, dos barões, que na realidade era a classe rica, e eles viviam totalmente sem conforto, né? Sem Eles eram quarto, nobres, né? sem Eram banheiro, nobres. né? Dormiam na mesa. Você já imaginou isso em termos de evolução? Quanto que a gente avançou nesse sentido, né? Não tinha E nem aí, com o não surgimento... tinha um mínimo de higiene, né, Nilza? Você imagina você vivendo naquela época? Não, você comer, ele ainda fez assim com a mão, eu levei até susto, por isso que eu falei, me arrependo de não ter estudado com a devida seriedade, quando você estuda isso, é claro que estuda, né? Uhum. E que aí estava assim, comendo, aí de repente fazia assim com o braço, tirava tudo na mesa e dava sono, e Dormia em que cima da mesa, fazia xixi. os banheiros eram os cantos das escadas, né? Então você imagina, eu que tenho essa questão com cheiro, que me incomoda muito, a questão da falta de higiene, do cheiro ruim, isso me incomoda demais. Então, eu fiquei imaginando como que seria aquilo, sabe? Em termos de... Até doença, né? Nossa, é muito... Gente, é difícil da gente imaginar que nós passamos por um processo desse, né? Não tinha você vai falar de conforto, né? É. E começou. E depois, né, quando a burguesia surge, né, e que eles quiseram ter, né, um conforto que essa nobreza não tinha, né? Então começaram a investir, né, e financiavam homens de gênio para produzir o conforto, né? E aí foi um investimento grande. Que aí eles queriam quarto, camas, tudo isso com conforto, né? É o nosso foco hoje, até hoje, né? Conforto. Mas aí a gente se perde, né? Porque hoje o que a gente continua querendo? É o vestir bem, é o comer bem, é o morar bem, é diminuir o esforço para a gente se deslocar, né? É o vaso sanitário. Os reis, ele fala, né, as moradias, né, os castelos, eles eram pareciam mais fortalezas. Eles eram mais preocupados com a segurança, né, em defender o castelo não ser atacado e tal. A burguesia, né, que nasceu ali, aí os engenheiros, os médicos, os técnicos, esses já vieram para poder... O foco deles mudou de segurança para conforto, né? De ter conforto, cada vez mais conforto, né? E foi assim que nasceu esse nosso estilo de vida hoje, né? E na realidade, a nossa patologia social, né? Que todos queremos conforto. E cada vez mais, né?
Naquela época existia, mas não como meta de vida, né? Hoje, a nossa meta de vida é o quê? Cada vez mais conforto. E aí, aí ele fala que até o mundo todo hoje, até o Oriente, inclusive o Oriente, vive e pensa dessa forma, né, ocidentalizada, né? Embora existisse o conforto, né, mas não tinha esse poder, né, essa meta, né, que é sempre desenvolver, né? Aí ele fala assim, aí eu achei engraçado, ele foi crescendo, né? Antigamente para você assistir uma parte artística, né? Para assistir uma peça teatral, você tinha que sair de casa, né? Ir pegar uma carruagem, né? Isso já na modernidade, na época antes nem tinha carruagem, né? Então aí ele pegar a carruagem, né? Ir no teatro, pegar fila, assistir, depois voltar para casa, fazer todo o caminho de volta, né? Aí o que inventou? A televisão. Só que aí as pessoas começaram, mas aí quando você tinha que trocar de canal, que você queria assistir outro, né? Você, não gostei dessa novela, quero a outra, quero um noticiário. Aí tinha que levantar, ir lá na televisão, trocar de canal, voltar, sentar de novo. Aí inventou o quê? O controle remoto, né? E toda essa tecnologia, né? Toda essa ciência que a gente foi inventando, né? Foi tudo para gerar conforto e cada vez mais conforto, né? E é uma coisa que não tem fim, né? Nós todos os dias estamos inventando mais coisas, mais coisas. Vai trocando, né? E é isso que Jesus vai estar falando, que é a ansiedade de uma era, né? A preocupação maior do nosso tempo, que é a questão do conforto. Uma coisa que eu tenho um grande conflito, né? Quando a gente estudou isso aqui, que é tudo muito difícil e a gente tem que achar o equilíbrio nisso, né? Porque, assim, a questão da televisão, do controle remoto, da tecnologia, ontem também, não sei nem se você assistiu o programa do Wagner, no Espiritismo Responde, a ciência já... ele respondeu uma pergunta, falou até do psicoscópio, né? Que é lá no livro nosso lá, do André Luiz, que a gente fala que é o aparelho que é capaz de identificar, né, o sentimento e tudo. Imaginou? E é o detalhe, aí eu achei muito legal. É assustador esse psicoscópio. Porque o Márcio falou que a ciência já fez um paralelo, que saiu um artigo científico, que a ciência já está desenvolvendo isso. E aí ele ainda falou assim, daqui a uns tempos você vai conseguir conversar com alguém do mundo espiritual através da sua televisão. Isso é grandioso demais, é muito bonito. É grandioso demais, Rita. Por exemplo, a questão da fralda descartável. Quando eu comecei, né, lá no asilo, se usava fralda de pano, que nem era fralda de pano, porque não tinha fralda de pano para adulto. Então, na realidade, eram lençóis, né? Que nem tinham aquele poder de absorção. E aquela calça plástica, sabe? Que grandona, que aí fabricavam mesmo para adulto. E dentro disso aí, você vê, houve um progresso da fralda descartável, que trouxe conforto, trouxe higiene, a questão do gel, mas, paralelamente a isso também, a gente esbarra o quê? Esse conforto trazendo o quê? Uma questão ambiental séria, né? Então, assim, como que a gente tem que ter foco dentro desse processo evolutivo, porque não é que a gente... você gostaria de voltar na idade da pedra, lá, vivendo... Com certeza ninguém gostaria, né? Mas o quanto que a gente também... Eu queria até conhecer quem que inventou o vaso sanitário, porque só para agradecer, né? Agradecer, né? O quanto que isso tudo é importante. Mas, paralelamente a isso, a gente tem que também ver que nós estamos vivendo hoje um dos maiores questões climáticas aí, né? Então, eu fiquei animada ontem quando ele falou assim que, na realidade, a gente está muito focado na guerra hoje, mas a gente tem que focar que esse grande sofrimento vai trazer para nós essa conscientização
de que é preciso mudar. É preciso trabalhar esses dois lados, né? E que, na realidade, já vão voltar espíritos que já vivenciaram isso e já aprenderam a fazer diferente para nos ensinar, porque a missão dos superiores é sempre ensinar, né, os inferiores, e para a gente realmente partir para uma construção do mundo melhor, né, com um aspecto de higiene, de bem-estar, né, que se você falar assim, a falta de higiene, ela traz doença, não é que a traz gente não todo pode ter processo. conforto, né? Não é essa a ideia, que não estamos condenando a televisão, o controle remoto, a informática, nada. É só que a gente não pode ter isso de uma forma patológica, de uma forma que se você não vive, meu Deus, eu não tenho isso, né? Ai, esse excesso de zelo por isso, essa obsessão, né? Quando vira uma obsessão, quando vira um processo obsessivo, né? De ter conforto, porque aí você, como ele fala, né? Porque se criou, né? A burguesia inventou o conforto, veio junto o capital e veio junto, não, então eu posso ter um pouco mais, vou ter um pouco mais, aí você ter conforto e trabalhar para ter mais conforto, para ter mais dinheiro, para ter mais conforto, e isso virar como ele fala, né? Você fica girando igual um hamster dentro de uma bolinha, dentro de uma rodinha que não sai de lugar. Isso que é o perigo, né? E eu acho que a pandemia veio, estou falando assim, particularmente mesmo, como eu hoje percebo que está certo que coincidiu a pandemia coincidiu um pouco meio com a minha meia aposentadoria, que eu estou só meio aposentada, né? Ainda tenho algumas questões de trabalho, eu faço serviço em casa, mas o fato de eu ter estado mais em casa, como que eu consumo menos? Porque antes ficava por conta de funcionário, ficava assim, eu tinha mais conforto, assim, mais conforto não é mais conforto, mas gastava com mais coisas. Não tinha assim, não é que havia um desperdício absurdo, mas hoje eu percebo que tem coisas que eu precisava antes, eu já fico pensando assim, mas preciso? Não preciso mais. A gente diminuiu essa ansiedade, né? Mas a gente vê que não foi com todo mundo. Tem muita gente que ainda está preso, né? Eu acho que a pandemia tem que as pessoas têm que entender, as que conseguiram entender, não foram tantos assim, que realmente existe o benefício de você começar a enxergar realmente alguma coisa a mais e não ter tanta ânsia e sentir até um certo prazer de ter menos, de fazer menos, porque tudo isso gera um sofrimento muito grande para a pessoa, ela não percebe isso, né? Ela quer, ela quer sair, quer viajar, quer passear, quer não sei o que lá, que nem agora não tem carnaval, mas a pessoa quer porque tem aquela necessidade. Então, eu acho que quem conseguiu entender, vamos dizer assim, o recado, né, dessa questão toda da pandemia, vai passar a viver de uma forma mais tranquila, menos ansiosa, mais comedida, com menos exigências, que a gente vai criando exigências de conforto, né? Cada vez maiores, que você não quer nem mexer um braço, né? Então, você começa a se movimentar de um jeito diferente. Para mim, pelo menos, foi isso, né? E aí Jesus vai que ele fala, e Jesus associa a ansiedade da era, né, ao engano da riqueza. Você fica tão apaixonado, né, de ter conforto, né, uma coisa patológica, quanto é apaixonado pelo dinheiro. Porque na sua mentalidade de homem moderno, as duas coisas não se separam, né? Quem gosta de conforto, gosta de dinheiro. Não dá para você dizer que o cara gosta de um e não gosta do outro, né? Elas andam juntas, entrelaçadas. Então, é isso que criou uma coisa assim mais patológica, né? Ele vai vai fazer um paralelo com a parábola do Evangelho de Lucas, né? Capítulo 12, de 16 a 21. Quer falar aí? Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será?
Meu Deus, né? É dizer para nós assim, ó, a vida que vocês estão buscando é uma tolice. Tolo, né? Tolos. É muito sério isso, né? Por que que a gente... Aí você fica imaginando, né? Tudo isso que eu estou amontoando, né? Deixando para mim, né? Que eu vou levar disso? Não, o pior é que, às vezes, a pessoa tem muito, e nem assim ela é feliz. E aí você vê uma pessoa que tem pouco e consegue ser feliz com aquele pouco. Consegue ser mais alegre, ter uma vida melhor, ter uma situação assim mais confortável, né, de vida, mais do que aquele, porque a gente conhece pessoas que estão se trancando com medo de ladrão, aí faz um monte de dentro de casa, fora de casa, alarmes, cercas e tudo, quer dizer, a pessoa tem medo de perder. Esse medo de perder é uma ansiedade, é uma dor muito profunda, assim, e, né? E você vê que a pessoa vai até definhando. Realmente as pessoas que vão ficando mais velhas e não perdem esse apego, você vê que ela vai murchando. Eu vejo muito isso lá na instituição, Rita, porque se a gente pensar a vivência que a gente tem, né, deles lá, o que preocupa excessivamente o idoso? Né? Qual é a fala, assim, até quem não vai, né, às vezes na instituição, tem uma visão errada que uma diretoria, por exemplo, está ficando com os bens do idoso e tudo, porque ele vai envelhecendo, a preocupação de posse dele, estão me roubando, estão ficando com o que é meu, eu não tenho nada disso, e na realidade, assim, aquele recurso mínimo que ele tem, que é um salário, não dá para manter e manter, assim, atender às necessidades básicas dele de medicação, de cuidados, de alimentação, e aí ele tem esse medo mesmo, né? Esse tédio de estou sendo roubado, estão ficando com as minhas coisas. Então, quanto que essa questão do apego é extremamente séria, né? E já aqueles que se E a gente conformam, precisa... que não ligam, que falam, estou bem aqui tem, né? Dá valor para aquilo que tem ali, né? Que é o Não, cuidado, as refeições na hora certa, o remédio na hora certa, o banho bem dado. As pessoas que valorizam isso, elas ficam mais tranquilas ali, não tem essa serenidade, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? E aí a gente vai só, como ele fala, né? Você só vai aumentando. Aí você tem tudo dobrado, né? Porque se esse aqui quebrado, tem o outro, né? A gente faz muito isso, gente. Nossa, né? Você não se dá a permissão. De repente, eu lembrei muito assim que das coisas que a gente tem assim, você já compra dois, né? Aqui, quando esse acabar, já tem o outro, né? Não pode ficar sem nem um minuto. E aí você começa a ter que ter o quê? Mais espaço para guardar tanta coisa, né? Ele dá o exemplo da cozinha, né? Que a pessoa começa a comprar tanta coisa para a cozinha que começa a não caber. Aí o que ele faz? Em vez de ele dar aquilo que ele, que ele que tem demais, ele pega e arruma uma casa maior, né? Aí ele compra uma casa, tem dois carros, aí ele compra uma casa que tem duas garagens, e só vai assim, né? Não crescendo, não aumentando, que vira essa coisa doentia, patológica, que a gente tem que tomar cuidado, né? O que mais? Você vai ler a coisa? Não sei. Eu achei interessante que ele fala que Deus fala com ele pela consciência, né? Com o homem da parábola, né? Nós chegamos ali a parábola, não? Né? Não cheguei ali, não tô. Eu só li aquela parte, né? Louco, essa noite. Nossa, muita. Desmarcou aqui meu. Deixa eu
Achei aqui, ó. Pronto. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Ali já começa a falar da abundância, né? Quer dizer, abundância é aquilo além do necessário, né? E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, é aquilo, né? O campo que produziu em abundância, você não tem onde guardar, mas você quer reter para você, né? E aí você faz a loucura, né? Ao invés de usar. Não é. Uma coisa assim, é você agir com prudência, né? A outra coisa é você ficar escravo daquele excesso que você tem. Porque aí o medo de perder e tudo faz com que cada vez mais você fique mais apegado, né? Então, eu tenho um apartamento de 50 metros quadrados, eu moro sozinho. Aí, o que eu faço? Eu ganho mais, eu vou comprando coisa demais, aí não cabe no apartamento. Aí, o que eu vou fazer? Né? Vou comprar um apartamento maior, porque eu preciso de uma cozinha maior, né? Então, assim, quando você percebe que você tem demais, o que você pode fazer? Existem duas situações. Primeiro, você faz uma análise e fala assim: não, gente, eu não preciso disso tudo. E aí você pega e distribui com o outro. Né? Você pode falar com o seu vizinho assim: olha, eu tenho um liquidificador aqui sobrando. Né? Você quer um liquidificador? Ou ver quem não tem um liquidificador, dá o liquidificador. Ou então você faz assim: não, minhas coisas não cabem na cozinha, eu vou comprando maior, aí eu mudo para um apartamento maior, daí a pouco eu compro mais e quero mais. Então, essa doença, né, Essa que é a a gente tem mentalidade, mesmo né, de, né, do homem. de E Jesus viu lá atrás, né? lá atrás, naquela época ele já falava isso, né? Então, hoje, o que a gente é na realidade? A gente é consumista, a gente é insensato e louco, porque, e aí? O que a gente faz? Essa noite, pedigão, tudo é transitório, a gente esquece essa posição de usufrutuário que somos, né? Que a gente está aqui de passagem, nada disso que a gente acredita que nos pertence, não nos pertence. Então, essa parábola está aí, desde a época lá de Lucas, e a gente até hoje finge não entender. Né? É o que ele fala, né? Quantas vezes será que a gente já leu em tantas encarnações essa parábola, a gente aí passa, né? Mas é porque a gente tem essa ideia, né? Que a gente sempre lê para o outro, nunca para nós, né? Essa aqui serve para o fulano, para o Beltrano, entendeu? Mas aí Eu vou onde confessar para eu vocês lembrei a questão assim, da covardia. A gente é covarde também, no sentido de que para a gente fazer talvez algumas coisas, a gente tem que ter coragem, né? Aí eu até lembrei dessa, não sei se eu já falei essa frase aqui, que é uma frase de Santo Agostinho, né? Da indignação, né? Da esperança, que ela tem duas belas irmãs. A indignação, que é contra tudo que está ruim, e a coragem para mudar o que está ruim. A gente não tem essa coragem, né? Porque para a gente fazer muitas coisas, às vezes, que até já tem sentido, e eu falo no coragem, não é só de enfrentar o outro, não, mas é de enfrentar os nossos próprios desejos mesmo, porque a gente ainda deseja. Você vai dizer que você não quer? Aí você vira fariseu. Se eu falar para você assim: não, eu não quero ter esse computador aqui, eu não quero estar na minha casa, eu vou abrir mão disso, eu não estou pronta para isso. Então, eu teria que ter uma coragem. E aí é uma coisa que complica muito por conta disso, porque também você não pode fingir que não quer. É um processo lento que a gente vai, né, desenvolver ao longo, sei lá, de muitas encarnações. Não é uma encarnação só.
Se a gente está aqui, é porque nós somos inferiores ainda. E somos todos iguais. Aí é o que ele fala, estou colocando aqui no barco todo mundo, todos nós, ele fala. Porque, na realidade, a única pessoa que podia estar falando realmente isso é Jesus, porque ele, sim, não tinha onde cair morto, né? Não tinha nem onde ser enterrado. Então, quem pode falar isso com propriedade é ele. Nós todos podemos aprender, entender, compreender até, mas, assim, a prática disso, assim, é muito difícil para todos nós. Isso aí, sem sombra de dúvida. Eu acho que seria hipocrisia a gente chegar aqui e falar assim, não, né? É como ele falou, para vir falar aqui, a gente tem que dar uma, né? Usar a cara de pau mesmo, né? O que a gente tem mais é conforto. Aí ele fala do livro lá, né, Semente de Mostarda, que na realidade, né, Já chama mordomia, a questão da mordomia, né, que é, né? Que às vezes o dono da casa viajava, né, e mandava o mordomo, né, tomar conta da casa, né? E aí o mordomo ficava lá, né? Mas aí o dono estava demorando, ele caía na ilusão e ficava achando o quê? Que a casa era dele, que estava tudo certo. E o dono da casa voltava, né? E encontrava o servo em grande mordomia, né? Então, na realidade, nós não somos o dono da casa tudo é de Deus, né? Mas nós estamos insanos, gastando tudo, achando que a gente é o dono da casa, como se fosse dono, né? É muito interessante isso, e a gente tem que pensar sempre nisso, né? Quando ele fala que a gente... explicar, né, o que é mordomo, né? O significado da palavra. Mor, né, é o maior, o principal, o mais importante. E domo é o caso, ou seja, o mordomo é o servo mais importante da casa, é aquele que toma conta da casa enquanto o patrão não está. Então, no caso, o homem é o rei da criação, né? É o mordomo da criação. E nós, homens, temos a responsabilidade de cuidar do planeta, só nós temos essa consciência, né? E a nossa casa é o quê? O planeta. E o que é que nós estamos fazendo? Gastando recursos que não são nossos, que são de Deus, que é o dono, de forma desequilibrada, de forma atabalhoada, de forma excessiva. Então, é isso que o Emmanuel vai trazer esse ensinamento de Jesus lá na época dele, né, a parábola do homem rico, vai trazer para o século XIX aqui, né, que essa aqui está no século XIX, essa história que ele vai contar. Que é a história do Cláudio, né? Você quer ler? Vou pegar aqui. Eu perdi aqui. Espera aí. Onde está a mordomia? Eu perdi também. Ué, cadê a mordomia? Eu perdi. Não, da mordomia eu não achei, eu copiei dele mesmo. Você achou mordomia? Da mordomia foi basicamente isso, né, que a gente falou aqui. Aí depois ele vai falando que Jesus era contrário a semelhantes critérios de privilégios inaceitáveis, né? Que nós somos o único ser vivo que começa a explorar um sistema ecológico em riqueza, é o ser humano. Mas a gente usa isso consumindo mais do que precisa, né? A questão da usura, né? É a sede que nada sacia, a gente vai usando esse patrimônio. Então, nossos benfeitores esperam de nós o silêncio meditativo. O que é? É essa loucura geral que a gente vive hoje, né? A gente que enlouqueceu e gente que está a caminho, só que a loucura está dominando todo mundo, porque todo mundo está preocupado só nisso, né? Na questão do consumir. Não sei se você chegou aí naquele Museu do Amanhã? Não, não cheguei. É muito interessante. Nem sei como é que está funcionando agora, porque na época eu fui com um grupo, né? Não sei nem onde, nem me lembro, mas eu sei que eu fui. Lá tem um equipamento
um tipo de teste no computador, uma mesa assim, computadorizada, que você vai respondendo perguntas. Tipo assim, quanta carne você come, se você come carne, se você recicla, se você... Depois que responde várias questões, ele te diz quantos planetas precisaria para uma pessoa para como você atender às suas viver, para atender às necessidades. suas necessidades. Aí o guia contou que um dos caras, assim, um cara famoso aí que veio, um artista famoso, eu não lembro o nome, que ele até deu o nome, que o filho do menino dele, de 14 anos, que tinha tudo na vida, o resultado dele deu que ele que precisaria de 14 planetas se todo mundo fizesse o que ele fazia. E é interessante se existir ainda, foi a coisa que mais assim, achei interessante dentro do coisa. Porque até o próprio guia fala que ele fala que lá é sustentável, mas não é sustentável nada, entendeu? Porque eles falam que o museu é sustentável, mas a energia que ele gera não é suficiente para fazer tudo aquilo. É fantástico, é lindo. Chama Museu do Amanhã. Vale a pena assim, ir lá, porque só que nós somos numa coisa que foi muito rápido. Eu queria ficar um dia inteiro lá, sabe? Uns 2 ou 3 dias dentro. Porque tem coisas cósmicas mesmo, é bem legal. Mas você tem que tomar cuidado, né? O que você consome, o lixo que você faz, né? Tudo aquilo que você gasta e consome tem um reflexo dentro do planeta. E o planeta não dá conta de você. Não é? Aí você não precisa pensar nos outros, não pense em você só. Se você já melhorar, já é o seu compromisso, né? Sempre entre você e Deus, nunca entre você e o outro, né? Por mais que a gente fica preocupado com o que o outro está fazendo, julgando, né? Em vez de si. E é o que ele fala, né? O que Jesus espera da gente? Silêncio meditativo. Dentro do que eu posso, do que eu dou conta, quanto que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para gerar menos prejuízo, já que eu não posso zerar esse prejuízo, que isso a gente não consegue, mas gerar menos prejuízo para o planeta, para o outro, porque no fim é para a humanidade, né? Todo o objetivo disso é ter uma humanidade melhor, né? Uma vida melhor para todos nós, não para um só. É muito interessante a gente pensar na quantidade de lixo que a gente gera, né? Eu fico analisando assim o quanto que todos os dias eu levo um puxão de orelha. A gente convivendo com o idoso, todos os dias você é sacudido para fazer todas as avaliações de que tudo realmente é passageiro e o quanto que a gente tem que criar o desapego. Até mesmo porque você chega num estágio da vida que você precisa estar dependente do outro. E até para estar dependente, você tem que ter um nível de desprendimento muito grande, né? Até com a questão de conforto, né, Rita? É a dificuldade de comer, é a dificuldade de se locomover, é a dificuldade de engolir. E a gente passa por essa experiência diária, né? Dos acúmulos, por exemplo, as doações que chegam, né? Que você vê assim, falece alguém, e aquela quantidade de roupa, que às vezes você vê que o familiar não teve nenhum cuidado assim. Eu fico pensando, né? Porque eu tenho gaveta, gavetinha, gavetona, e o que tem nessas gavetas e o quanto que aquilo vai ser trabalhoso para os meus Não, essa semana eu familiares fiz uma faxina aqui que você vai de desfazerem daquilo tudo, né? E é coisa que Roupas você que não chegam, usa. Você não usa, que no final das contas você roupas, usa pouco. roupas às vezes que chegam para nós que tem muito tempo que você vê, está amarelada, tá mofada, porque está lá no guarda-roupa da pessoa e ela não usa. A questão dos sapatos, gente, nós só temos 2 pés. Eu estou falando para ninguém, não, gente. A gente está fazendo aqui uma reflexão para a gente aplicar primeiro na vida da gente. Você tem, para que você precisa ter 6, 7 pares de sapato?
Na realidade, aquilo ali, quando você tem essa preocupação de reter isso, medo de perder, um sapato, por exemplo, de um ano para o outro, o couro fica endurecido, ele descasca, e depois você vai fazer o que com aquilo? Vai virar lixo ou vai tentar dar para o outro quando não tem Já não mais presta condição de mais, né? uso, já não presta. Então, essas coisas a gente tem que pensar muito, né? Que a gente, qual que é a insensatez que a gente está vivendo de querendo cada vez mais, né? Então, A assim, própria questão dessa questão, por exemplo, da institucionalização do idoso, a gente que tem essa vivência lá, a gente percebe, né? As pessoas demoram demais. Quando o idoso vai para a instituição, ele já está muito debilitado. Então, se ele tivesse o desprendimento de quando ele ainda estava bem, para dar tempo de se adaptar, de ter uma vida, né, ainda ativa dentro da instituição, de ter tempo para se adaptar e se acomodar na situação, seria muito mais fácil. Mas o que acontece? Vai protelando, 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 até por cuidado mesmo, né? Fala, não vou ficar com o meu idoso. Ou o idoso fala assim, não, vou ficar na minha casa enquanto der. Mas mas aí você depois, usou essa expressão aí minha. Na é, realidade, não é minha, né? É a é, grande dificuldade. Não existe o meu, não existe a minha casa, as minhas coisas. Eu tenho que ir trabalhando para entender que vai chegar uma hora. você vai ter que deixar. E aí, se você, né, eu vejo assim, os idosos que vão mais cedo, eles vão ali se acomodando, já vão acostumando, aí começa a usar fralda só de noite, e aí acostuma já, ah, não, aí já vem, aquilo vem de uma forma mais natural. Agora, se entrar numa instituição, para uma pessoa que você nunca viu, pôr a mão em você e limpar o seu bumbum, trocar sua fralda, te dar um banho, pôr a mão em você, não é mais difícil? É muito mais difícil. Às vezes até impossível. Se você não tiver um nível de aceitação, um nível de entendimento, você vai ficar revoltado, é normal. Porque você não se preparou para isso. Nem você e nem a sua família. Então, as famílias, às vezes, têm essa noção, né? Esse preconceito, quase. Então, tem hora que a pessoa vem trazer o idoso para a gente fala assim, não, você já aguentou, é o conselho que a gente dá, né? Se você já aguentou até agora, aguenta mais um pouquinho, que agora já está no fim. Agora não dá, entendeu? A menos que o idoso esteja completamente, assim, sem noção, mas um idoso lúcido, já em estado final, colocar na instituição realmente é complicado. Para nós, né? E para a família também, para ele, não é fácil para ninguém. Quando se fosse um processo mais gradativo, né? Tudo que vai sendo feito de forma mais serena é muito mais fácil. Mas não é assim, né? Geralmente, não é assim que acontece geralmente. A gente sabe que a gente entende, conhece, entende, mas não compreende. Acho que essa é a melhor lição, assim, essas 3 etapas que a gente não dá conta Chegar na de compreensão. chegar na compreensão, né? Porque você fala com a pessoa, ela até entende, não, é verdade, você tem razão. Isso, né? Isso, muito, né? Eu sinto vergonha todos os dias quando eu abro o meu guarda-roupa, porque eu falo assim, tem roupas aqui que eu não uso há mais de um ano. Elas precisam sair daqui. E a resposta ao meu apego é sempre essa, mas eu não vou usar. É. Só que qual é o tempo que Deus A destina para questão do nós? É sapato, hoje é, só. a questão do sapato, por exemplo, uma coisa, acho que principalmente para a mulher, né? Que a gente tem. Mas, na realidade, se você for parar para pensar, você só usa usa 2 sandálias no máximo, uma num dia, outra no outro, uma para combinar com uma outra cor, e tênis, né? No inverno, para ir para academia, para fazer uma ginástica e tal, um ou 2 tênis, e que já é um conforto, né? Já é um conforto, tá? 2 sandálias, 2 tênis e 2 sapatos fechados, vamos dizer assim, para o inverno, uma bota, talvez. Porque você vai escolher qual? Pelo menos eu, na minha idade, o que quer vai ficar exigente em relação a isso. Eu acho que
primeiro que envelhece mais depressa é o pé, ele dói. Você vai botar um sapato apertado, bico fino? Eu não tenho mais isso, assim, pode ser onde for, não quero nem saber, não vou usar salto 15, de bico fino que aperta meu pé, que quase me põe doida de tanta dor. A gente passa, quando a gente é jovem, a gente vai no baile, morre de frio, né? Põe para botar uma roupa mais decotada. Então, tudo isso a gente vai perder. Eu acho que a gente tem que ir perdendo ao longo da vida esse tipo de coisa. A gente tem que ter essa consciência, pelo menos. Pode até não dar conta de fazer, mas você tem que tentar. Porque, no fim, é isso que acontece. O resto fica dentro do armário, perdido, estragando. Aí você, de repente, abre e o negócio está podre. Aí você leva para o bazar, vai dar para alguém, o negócio que você não está servindo para mais nada. Né? E para mim, então, é pior ainda, porque eu calço 34, muito pouca gente calça 34, aí não serve para nada mesmo. Não vai nem servir nem o tamanho e nem o negócio. Né? É difícil. Aqui está quase na hora já. Tá. Hoje nós nos perdemos na vida. Eu acho interessante pegar, só para finalizar, do Palavras de Vida Eterna, né? Deixar da historinha do pássaro para depois. Uhum. E é o 142, porque ele fala muito da questão, né, do sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Encarna-se e reencarna-se o espírito na terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Não te encarceres, assim, nos tormentos do supérfluo, que a avareza retém como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. Eu vou pular uns pedacinhos, que a gente já está no horário, né? Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos sem atritos desnecessários os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos que se livrasse tão somente por isso das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando, caminhemos servindo. Não te desampararei, não te deixarei, nem te desampararei, disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará, mas se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, sem a ilusão, nem lhe desprezemos a companhia. Então, é isso, né? Porque a gente não se encarcerar nesse tormento do supérfluo, né? Fazer sempre essa pergunta, eu preciso realmente disso? Isso é indispensável para que eu consiga, né, viver? Eu achei interessante ele dizer, né, que a classe média brasileira ela é atormentada e pensa assim, eu não quero perder o que eu tenho, que foi muito difícil de conquistar. E realmente é. Né? A pessoa trabalha, tem essa dificuldade. Você vê agora essas questões, né, que as pessoas, tanto agora nessa questão de Petrópolis, agora na guerra mesmo, as pessoas têm que deixar tudo para trás. Leva uma sacolinha, uma criança no colo, e atravessa ali a fronteira para um outro país estranho, sem emprego, sem nada. As pessoas de Petrópolis ali, perderam a casa. Quer dizer, no fim, né, é um exemplo disso também para a gente. Né? De repente você tem tudo, de repente você não tem nada. Então, o que ele fala, né? Você precisa comer bem? Você precisa comer sim, mas não precisa ser um prato caríssimo, não precisa ser numa louça de porcelana. Você precisa se vestir, mas não precisa ser uma coisa de grife. Precisa de um carro seguro, confortável, lógico que pode ter um ar-condicionado até, né? Mas não precisa ser um carro caríssimo, né? Uma coisa... Então, a gente... Aí,
senão fica uma, né? Aí ele fala assim, o ladrão pode roubar a sua TV, mas não rouba a sua paz, né? Então, E se está roubando a nossa paz, é porque a gente está atribuindo um valor, né, mais importante às coisas materiais do que realmente aos valores do espírito. Né? eu lembro sempre aqui desse O meu pé de benfeitor limão fala aqui. também, né, que o dinheiro, na estrutura social, é comparável ao sangue no mundo orgânico. É circulando, garante vida. E parado, acelera a morte. Então, quer dizer, esses valores todos que a gente tem, gente, se a gente tem um pouco mais, esse um pouco mais é para ajudar quem tem menos. A gente não pode ficar encarcerado naquilo ali, porque se a gente ficar só retendo, isso daí vai constituir sofrimento para nós. Eu fico imaginando assim, por que esses espíritos necessitam passar por esse tipo de expiação, né? Porque é uma expiação muito grande. Mas é aquilo, a gente tem que entender que a lei divina é a frase mais assim, ó, a semeadura é franca, mas a colheita é obrigatória. É triste a gente pensar nisso, mas a gente pode escolher não precisar passar por esse sofrimento que esses irmãos nossos estão passando. A escolha é sempre nossa, né? Na medida que a gente criar aí a questão do desapego. Né? Aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 130, chama tristeza. Fala assim, ó, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não nos traz pesar, mas a tristeza do mundo gera morte. Né? Então, ele fala assim, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte como símbolo de estagnação no desvio do sentimento. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos, vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal, ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes de prazer e serviço sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus, muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Então, acho que esse texto fala assim, que você tem que caminhar dentro da matéria, mas vendo, pelo menos tendo esse entendimento que aquilo não pode te causar tanto sofrimento assim, né? É a questão da aceitação, da resignação, da esperança, né? Da ação da esperança. E quando a gente vê o mundo do jeito que está, né? Com guerra, com toda essa destruição, com as pessoas não entendendo, a gente não tem esse julgamento das pessoas, né? A gente tem entendimento que cada um tem aquilo que é capaz de dar, né? Vamos lá encerrar. Eu escolhi, é um texto, a gente já está em cima da hora, mas é do livro Vinha de Luz, do benfeitor Emmanuel também, que eu acho que vai bem de encontro ao momento que a gente está vivendo mesmo. É o capítulo 35, aí eu vou encerrar como a prece dele, tá? A prece, porque o título é exatamente isso, que pedes? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reserva de milhões. Os vaidosos reclamam louvores. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens,
olvidando as necessidades do outro. Essencialmente considerando, porém, tudo isso, é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano dos teus desejos. Que pedes a vida? Não te esqueça de que talvez essa noite pedirá o Senhor a tua alma. Uma semana de muita paz para todos nós. A melhor forma de finalizar é o que ele falou, né? Um silêncio meditativo de muita vergonha, né? Mas é isso. Até a semana, se Deus quiser, né? Que possamos continuar. Semana que vem, o último versículo dessa passagem. Vamos em paz. Na paz aí.